observamos que eles se destacam, porque eles têm tudo que faria um homem comum fracassar. Mas, no entanto, os atos, a perseverança no caminho do bem, o amor dedicado ao Evangelho, faz com que eles vamos dizer assim, eles sobressalta aos nossos olhos, não é? Como espíritos iluminados. Imagine que Eurípides sofreu perseguição dos nossos irmãos católicos. Sofreu também jurídico, né? Como é que a gente fala? Um processo jurídico. Imagine, isso tudo nos faria, com certeza, pensar em parar. Porque é tão difícil, às vezes, o nosso dia a dia, por causa das incompreensões, por causa das perseguições também. Mas, quando nós vemos a figura de um Eurípides, com processo, com perseguições, a gente imagina que aí ele sobressalta aos nossos olhos, ele cresce, porque não é um homem comum. Realmente ele revela, diante das dificuldades, a grandeza moral dessas criaturas. Nem passa de leve parar, mas essas criaturas fazem com que nós continuemos no nosso caminho. E sem dizer que muitas vezes, mediunicamente, eles nos visitam. Com que finalidade? Será que nós somos criaturas melhores do que os outros? Com certeza não. Eles nos visitam porque reconhecem que somos médiuns. Médiuns que poderíamos falir a qualquer momento, porque nos falta aptidão para sermos verdadeiros cristãos. Mas, no entanto, eles chegam e com a sua imensa luz, eles nos iluminam e faz com que, de momento, esqueçamos todos os problemas. Faz com que nós nos fortaleçamos. E aí o tempo vai passando, e quando vê, nós já estamos andando mais para lá da metade, bem para lá da metade. Então, por isso, a reverência ao grande Eurípides Barçanufo, aos seus familiares, não é, que estão na terra até hoje, como é o caso do nosso querido Rezende, lá em Biúna, né, na cidade de Biúna, que eu estive há pouco tempo, junto até com o Zé Carlos, e sentindo a presença desse grande apóstolo. E há poucos dias atrás eu fui falar numa casa aonde trabalha uma filha de um aluno do Eurípides, ela chama Alcione, de uma simpatia que irradiava alguma coisa de diferente. Então nós olhávamos e, sem resistir, eu disse: você irradia algo diferente. Aí o Renato, que era o dirigente do trabalho, diz: ah, mas isso nós vivemos falando. Ela é filha de um aluno, que foi aluno lá do Allan Kardec, não é? Do Eurípides Barçanufo. Ela chama Alcione. Então, essas criaturas, gente, são o sal da terra. E vai nos fazendo entender que o homem, diante de Jesus, ele está diante da luz do mundo. Nós temos que entender que antes do Cristo, embora jamais a terra ficou sem algum preposto dele, foram os profetas, alguns religiosos que também conseguiram grafar seus nomes nos anéis evolutivos do nosso planeta. É o caso de Zoroastro, é o caso, por exemplo, de Buda,
É o caso de Sócrates. Entretanto, apesar deles, apesar também de alguns cientistas que passaram antes de Jesus, o mundo se perdia no caos de guerras sanguinolentas. Mas, quando o Mestre chegou na Terra, ele mostrou para todos nós que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele revelou a lei do amor. E junto com o amor, para formar o amor, ele nos ensinou a paciência, nos ensinou a humildade, a perseverança, nos ensinou que sem esse amor, nós não iríamos para lugar nenhum. E mais tarde o Consolador chega dizendo que é preciso 2 asas, do amor e da sabedoria. E quantas vezes em meditação nós falamos, meu Deus, por que tantas trevas ante tanta luz? E o grande Emmanuel nos aponta em suas mensagens, é para que a luz se engrandeça, é para que a luz se glorifique, é para que nós consigamos entender através da meditação a asa da sabedoria. Porque se tudo correr como queremos, nós não desenvolvemos a nossa mente. Agora, a outra asa do amor, nós vamos paulatinamente, diariamente desenvolvendo. E então, companheiros, quem sabe no final da nossa existência, nós não tenhamos essas 2 asas tão desenvolvidas, mas quem sabe, nós poderemos tê-las iniciando o seu desenvolvimento. Essa reunião, que é praticada em nome de Jesus, tem que irradiar luz. Os nossos corações têm que se pacificar. Tem que acender a chama da esperança, da fé. Tem, ao sairmos daqui, sermos um pouco melhor. Entendendo que o egoísmo que campeia tanto a nossa alma, só nos faz sofrer. Porque como o nosso egoísmo pode fazer bem àqueles que estão ao nosso redor, os faz sofrer, e os fazendo sofrer, nós sofreremos mais do que eles. Então, por que não acender essa luz em nosso coração? Por que não sermos melhores? Por que não doarmos a caridade aos nossos semelhantes? Por que não traçar um roteiro na nossa vida para sermos voluntários, ajudando aqueles que precisam mais do que nós? Quem sabe a casa espírita não esteja precisando das nossas mãos, da nossa dedicação. Quem sabe as crianças não esperam de nós a evangelização, as mãezinhas, corações que chegam enlutadas, não esperam de nós uma palavra, um sorriso, um abraço. Quem sabe? Aí nós estaremos nos aproximando desses grandes baluartes, que é Eurípides, que é Dr. Bezerra, que é tantos outros espíritos iluminados e que chegam até a nossa casa e, por serem tão grandes e nobres, se apagam, se fazendo pequeninos, para não nos humilhar. Então, que nesse instante permita Jesus que esses mensageiros possam visitar os lares que estão enfermos, os lares que estão buscando o pão de cada dia, aquele companheiro que bate nas portas e se fecham, aqueles outros que não se entendem, fazendo com que os lares sofram pela desarmonia, pela desavença.
E os corpos enfermos, e aqueles que estão aguardando uma cirurgia, que vai decidir tanta coisa. Permita, ó Mestre amado, que essa falange de luz e verdade possa se fazer presente em todos os corações. Mas, sobretudo, Senhor, eu te peço, pelos nossos irmãos aqui, que eles recebam nesse instante a tua bênção e a tua luz. Porque nós vamos pedir aos irmãos do passe que possam ir para o lugar destinado ao passe, que é uma câmara também. E nós outros vamos buscando Jesus através da mente, doando o que melhor tivermos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus,